Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio-Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje uma estrela da política nacional que deixou o Rio Grande e foi brilhar em Brasília, o nosso senador Lazier Martins. Tudo bem, senador? Obrigado pela generosidade de ser recebido assim, com tantos e indevidos elogios, é sempre agradável. Não, indevidos. O senhor sabe a admiração que tenho pelo meu amigo. Não, eu assim, acho posso que, dizer acho que o senhor, nos conhecemos há 500 anos. Acho que o senhor tem dívida comigo. Claro, só isso. Estamos... Ele é o criador, eu sou criatura. Para vocês terem uma ideia com quem estão falando. Mas é de sangue doce, hein, senador? Tranquilo, aparência absolutamente tranquilo. Não tem uma eleição pela frente. Exato, só daqui a 4 anos. Pois é. Por enquanto tá tudo bem, né? Mas eu me lembro, na outra, por favor, saiu um Ibope dando Olívio na frente, Ibope boca de urna. Boca de urna foi terrível, né? A Marla chorava, coitadinha. Sim. O pai vai perder a eleição. Não. E aí o que aconteceu? Ganhou. O problema é que o Ibope, no qual eu tenho algumas desconfianças desde aquela época, já antes tinha. O Ibope fez a pesquisa naquele dia só das 10 ao meio-dia. E só em municípios da periferia. Na Canoas, Cachoeirinha, Esteio e tal. E durante 2 horas. Que é onde tinha uma votação bastante grande do Olívio. Aí deu no que deu, né? E 6 pontos de diferença. Quando o William Bonner, às 5h25 da tarde, deu na Globo... que finalmente, aliás, que estamos recebendo o primeiro resultado do Brasil de eleição para o senador. E ele vem do Rio Grande do Sul e se chama Olívio Dutra. Eu estava sentado à frente da televisão, quase caí. E a Marla entrou na sala. Mas o que é isso? Tal. A minha filha. Sim. Eu disse, olha... Que participa aqui do Pampa Debate. Pois é, a Marla está aqui às quartas-feiras. E eu disse, olha, minha filha, isso é do jogo. A gente perde ou ganha. Mas me surpreende a diferença de pontos. Porque as pesquisas vinham me dando 2,1 de diferença até sábado à noite, até ontem à noite. E agora tem 6 contra mim, dá 8,5 de diferença. Não acredito. Aí começamos a comer. Eu nunca fiquei atrás, né? Graças à generosidade do eleitorado, né? Exato. E ao seu lado está o nosso Procurador-Geral do Estado, Eusébio Rucho. É um prazer estar aqui, doutor Rucho. Satisfação é toda minha, retornar ao teu programa, Paulo Sérgio, agradecer pelo convite, saudar teus telespectadores. Lá no Palácio está tudo tranquilo, não tem certa apreensão de eleições, essa coisa? Olha, ou isso está transferido lá para o comitê? Nós estamos aí em várias lutas, como sempre, várias frentes, especialmente a renegociação da dívida do Estado com a União. A Procuradoria-Geral do Estado está bastante envolvida, vice-governador liderando esse trabalho. José Paulo Cairoli. Em Brasília, Secretaria da Fazenda e PGE juntas nessa batalha, nessa luta, estamos avançando para buscar a renegociação dessa dívida. Se tivéssemos a Lei Candir sido regulamentado, se tivéssemos cumprido a Lei Candir, nós teríamos estado absolutamente viável. É que o Congresso submisso aos presidentes da República, desde 2003, nunca deixaram regulamentar a Lei Candir. Né? E agora é difícil. Eu conheço... E olha que a Justiça já mandou regulamentar, não regulamentou. Foi para a CGU, não regulamentou. Não, ninguém. Todo mundo vai chutando. Você não imagina, eu fiz parte e faço parte até hoje, da comissão mista da Lei Candir. É muito difícil. Por isso eu fico assim meio perplexo quando vejo o candidato dizendo que, se eleito, vai buscar os ressarcimentos da Lei Candir a quem exportou produtos primários e semi-elaborados. Eu acho isso é iludir o eleitorado. E aqui é a ala dos Luizes, né? 2 Luizes. Um já incomoda, que é o Luiz Pereira Lima. Imagina 2 juntos agora. O nosso Luiz Roberto Safeld, que é empresário, dono do nosso frigorífico coqueiro. Aliás, eu não canso de elogiar as paletinhas de cordeiro do coqueiro. Dá até rima, né? Mas espetaculares. Agora mesmo do Banco do Brasil, eu peguei uma carona com o Luiz Pereira Lima, tinham 7 generais, 8 generais lá.
né? E 40 paletinhas de cordeiro, um painel de paletinhas de cordeiro da melhor qualidade. E muito bem assada pelo Leonardo, lá do Banco do Brasil. Então, parabéns aí, o senhor que gera empregos, desenvolvimentistas, contando a área rural. Tem mais de 100 funcionários, é isso, né? Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço uma oportunidade, uma mesa tão seleta. A gente fica até arrepiado. Não, exagero. Não, é sério. A gente que vem do interior, né? Faz o nosso trabalho do dia a dia. E nós nos sentimos da mesma forma com ele aqui, né? Exato. Não. Mas parabéns pelo seu trabalho lá. Olha que não é fácil. Quantos frigoríficos já fecharam aqui? E ver o Silva, ver o Coqueiro, ver o Castro lá de Pelotas emergirem da forma como aconteceu nos últimos anos. A sua empresa de que ano? Tem 30 anos. 30 anos. O Castro é de 1960, 60. O Castro tem um pouco que começou com o pai dele, né? O pai dele. O pai do Flávio. E o Silva está chegando aos 50 também. 50 também, né? Que é em Santa Maria, que eles são... nós temos que dar força para essas empresas que realmente fazem o Rio Grande do Sul forte, né? Como é. Especialmente lutando contra os grandes gigantes desse mercado, né? Que fizeram e aconteceram com o governo federal aí, que foi um assinte, né? Dinheiro praticamente de graça, às custas do contribuinte, abaixo de corrupção, e vocês aqui fazendo um trabalho na ponta, aqui um trabalho de formiguinha, verdadeiramente, né? E isso é importante, merece reconhecimento. E por isso, viu, senador Lazier Martins, o doutor Luiz Roberto Saffeldt foi homenageado com o troféu Senar-Sul, merecidamente. Merecido. Todo empresário, nessas condições, merece premiação, aplauso, porque sem empresa não há emprego, nem há prosperidade econômica. São exatamente os empresários, o empreendedor, que patrocina, que financia, que leva adiante a nossa economia. Ao lado do nosso Saffeldt está outro empresário rural, latifundiário, lá de Caçapava. Quem dera, hein? Quem dera, quem dera. Não, seja humilde. Quem dera. Seja humilde. Quem dera. São os grandes latifundiários do Rio Grande do Sul. Quem dera. O nosso querido amigo Luiz Pereira Lima, que é um dos grandes médicos do Rio Grande do Sul também. Eu estou impressionado com o teu apetite. Se fosse um jantar, 40 para 8, dá 5 paletas para cada um. Não, mas tinha mais gente. Eu citei os convidados. Eu citei os convidados. Eu até fiz uma conta rápida aqui, me impressionei. Comer 5 paletas é uma coisa fantástica. Te passaram aqui os participantes do programa com o nome errado, é isso? Sim, já está corrigido, não está certo. Um conhecido meu que está no estúdio, né, que deu o nome errado. E eu não tinha nem percebido, porque me dou muito bem, conheço muito bem o doutor Eusébio Ruschel. Aliás, tenho visto e me encontrado com ele seguidamente em Brasília, onde ele é figura permanente nas reuniões do governo do Estado com o ministro da Fazenda. Exatamente. Com o atual, o ministro Eduardo Guardia. Né? O Guardia. Mas era melhor lidar com o Guardia ou melhor lidar com o Meirelles? Eu acho que com o Meirelles era mais acessível, né? Esse é muito duro, muito severo, muito intransigente, né? Eu faço a mesma leitura do senador Lazier Martins. Aliás, o senador participou conosco lá de uma das reuniões. Nós tivemos 2 mais recentemente. E numa delas o senador Lazier esteve presente com a área técnica toda do Ministério da Fazenda. E pudemos perceber esse rigorismo, não é? Em relação a algumas questões envolvendo a dívida do Estado com a União e toda a renegociação. Mas, aos poucos, também nós conseguimos mostrar para eles a nossa realidade e as nossas particularidades e estamos avançando, conseguindo caminhar para a assinatura do acordo prévio do regime de recuperação fiscal, que é o nosso grande objetivo, porque não vemos outra alternativa para que o Rio Grande do Sul possa superar essa crise fiscal. Isso é para a gente perceber que o regime federativo não funciona no Brasil. Não. Isso não funciona. O poder central manda e os outros obedecem. Tem que estar sempre de pires na mão lá para resolver as questões estaduais. Não tem a mínima autonomia, é uma vergonha isso. Toda a arrecadação centralizada em Brasília.
Então, convenhamos, né? É difícil. O federalismo de cooperação não existe, na verdade, né? Está apenas na Constituição Federal no papel, mas na prática ele não acontece. E da arrecadação que o governo gaúcho arrecada e manda para Brasília, volta menos 1/3 do que vai para lá. De modo que temos que estar no prejuízo em que estamos. E disse bem o doutor Ruschel, é uma das pouquíssimas alternativas à obtenção desse acordo, desse regime de recuperação fiscal. Porque é uma coisa que eu tenho dito, o atual governador encontrou os cofres totalmente raspados, sem nenhuma capacidade de mais endividamento, porque ele está proibido de fazer novos empréstimos. Os governos anteriores esgotaram tudo. As verbas que havia aí, depósitos judiciais, caixa único, até uma dívida da CE, que foi proposta há 20 anos atrás, no tempo do governo Colares, da CE contra a União, pois não é que no governo passado veio a verba de 3 bilhões de reais e o governo anterior também consumiu. Então eu fico me perguntando, o pessoal critica o atual governador de parcelar os salários, mas ele não tem de onde tirar, ele recebeu um governo totalmente quebrado. Qualquer governador que estivesse naquele lugar viveria o mesmo drama, né? E aí vai lá no governo federal, pede uma ajuda, esta enrolação interminável. E eu compareci a uma das reuniões, como disse o doutor Rusch, e vi de perto a intransigência do ministro da Fazenda em liberar essa verba. Mas ainda há alguma esperança. Rentista do governo federal, que normalmente ela está atrelada aos bancos, né? Essa que é a grande verdade, né? Porque quem administra a Fazenda Nacional são banqueiros, né? Há muito tempo. Então, enquanto isso não mudar, não adianta. Apoiar o empreendedorismo é mais do que apoiar o surgimento de novos negócios, é impulsionar a verdadeira transformação capaz de melhorar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade e o desenvolvimento de toda uma região. Uma cafeteria, por exemplo, funcionando no seu bairro, deixa a rua mais movimentada. Um aplicativo que ajuda a encontrar serviços gera oportunidades de trabalho para muita gente. Este é o poder transformador do empreendedorismo. E você? Você quer empreender? Quer expandir seus negócios? O Sebrae RS tem projetos, consultorias e capacitações para apoiar você, porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Conte com o Sebrae. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Aliás, nós vamos falar agora de um tema que está chegando no jantar, né? É um tema que, essa hora, é muito bom se tratar aqui no programa. Né? Só podemos tratar de culinária, né? De novo? Um paletinho de cordeiro, eu já falei, né? E eu elogio as paletas dele sem nunca ter ganhado uma paleta. Bom, mas depois, eu compro as paletas. Depois desse comentário, é certo que vem. Sabia, né? Depois desse comentário, eu não tenho dúvida que essa paleta está a caminho. Houve uma insinuação fora do ar. Houve insinuação fora do ar, né? Agora aqui não tem aqui, ele está aqui, o doutor Saffield está aqui porque é um empreendedor que ajuda a desenvolver o Rio Grande do Sul, de pessoas como ele que precisamos. Então, aqui não tem ao momento positivo do programa, não. Nós queremos trazer gente que se some a todos nós que não somos empresários, para que a gente mostre quem está fazendo alguma coisa pelo Rio Grande do Sul. Como, por exemplo, o sabor irresistível que vem lá de Pelotas, a qualidade comprovadíssima. O senhor tem que experimentar, aliás, lá no jantar no seu genro, Paulo Pinheiro, nós jantamos as linguiças e salsichões de Alimentos Castro. A qualidade desde 1960 e que encontra em toda a rede Zafari. Espetacular. Então, está vendo que nós temos empresas aqui no Rio Grande do Sul de altíssima qualidade, como o frigorífico Castro, lá de Pelotas? Por falar nisso, o Cremers informa. A Justiça Federal manteve a nulidade de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar. As agências, hein, doutor Lazer Martins? Que permitia a troca de informações sobre pacientes entre as operadoras de plano de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. Cremers, estado de alerta pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas e se transformam em vinho.
e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo. Importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, do Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões como as da nossa serra do Vale dos Vinhedos. Ali, na Vinhos do Mundo, você tem os melhores rótulos do Velho e do Novo Mundo. Em uma das lojas da Vinhos do Mundo, você pode escolher aquele que melhor você gosta. Uma parte? Pois não. Eu quero cumprimentar o departamento comercial da TV Pampa. Há muito tempo eu não via um programa com tantos patrocinadores, em que São só 16. quase nós não temos oportunidade de falar tantos os patrocinadores, mas convém a gente continuar vendo quais são, porque sem patrocínio não se faz televisão. Não se faz nada sem patrocínio. Tem uns que é patrocínio, né? Mas a loja da Vinhos do Mundo do nosso querido senador Lazier Martins é na Cristóvão Colombo 1493. A minha é na Getúlio 1135, a do Luiz Pereira Lima, eu sei, é na Lipo César 203. Vinhos é na Vinhos do Mundo. Doutor Safeld, o senhor me disse lá na minha sala que o bolo da sua cereja são realmente as paletas de cordeiro ou a carne de cordeiro que o senhor leva ao mercado. E ele leva ao mercado sem concentração, ele atende açougues, atende supermercados, ele não tem uma concentração de compradores, o senhor tem bem diversificada. Mas não é o seu carro-chefe em termos de volume de vendas. Aí é a carne bovina. O cordeiro é o bolo da cereja, a cereja do bolo. E o resto é o bolo da cereja. Isso aí. O cordeiro ele é quase como um brinde ao cliente, porque ele atende o volume, e o volume consumido ainda no Rio Grande do Sul, no Brasil, é muito baixo. Por que isso, hein? Porque, olha, aqui está um fã. Eu tendo carne de cordeiro à mesa, eu não como outra carne. Sou fã. Né? E, no entanto, todo o criador sempre diz a mesma coisa. Há pouco consumo. Será que não descobriram ainda o sabor que tem um cordeiro? Talvez pela sazonalidade. Ele tem uma época determinada que ele nasce. Então, o nosso desafio justamente é esse. Tentar trazer esse sabor os 12 meses do ano. Quais são os meses em que dá mais? Ele normalmente é dezembro. Dezembro, porque o cordeiro nasce agora na primavera e ele é uma máquina muito eficiente. Ele produz muito rápido a carne. Tá. Só que, e nos outros meses? A gente quer chegar e ter sempre a mesma. Sim, mas é só dezembro ou é dezembro, janeiro, fevereiro? Não, tem. É um intervalo muito pequeno, são poucos meses que se tem, de fato, o cordeiro. Mas você pode frigorificar e manter... Congelado. Existe uma resistência da nossa parte como consumidor para o congelado. Não tem o mesmo sabor, né? Eu acho que é coisa da nossa cabeça, né? Porque hoje, pela tecnificação, da evolução da indústria, congelado não muda, não altera o sabor. Senão nós deixaríamos de comer várias coisas, né? Pela sazonalidade. E até frutas, né? Do bergamota, por exemplo, que tem. Agora nós estamos vendo o período da bergamota, mas daqui a pouco, em dezembro, frigorificado, tu come bergamota, sem problema. Melancia, a mesma coisa. E não está na hora de uma grande campanha de promoção da carne de cordeiro? Por favor. Não, sabe o que eu estou rindo? Eu sou um produtor. Sim. Se o senhor me dissesse assim, o senhor vai vender cordeiro a R$15 o quilo, que produtor, quilo vivo, seria um belíssimo dinheiro, eu vou lhe agradecer, porque vão me roubar tudo. Roubar de furto. Furto. Mas o senhor não está pensando que é furto de um cordeiro? São de dezenas. Porque é facílio pegar um cordeiro. É só pegar um arame e fazer assim, pega na lã, agarra na mão, atira na caminhonete e sai caminhando. O senhor sabe o que acontece? Nada. Aí o senhor vai na delegacia e diz, me roubaram o cordeiro. Bah, que sorte que não lhe mataram. O cordeiro não tem problema. Mas deixa o registro aí. Aí vai mais um tiquezinho assim, abigeato. Já me roubaram, o senhor não passa pela cabeça. Tanto que eu tenho uma fazenda onde eu não posso ter ovelha. Não me dão o direito de ter ovelha onde é meu. Por quê? Porque roubam. Porque eu vou na beira do asfalto.
Agora, nessa gestão foram criadas 3 delegacias especializadas no combate ao crime. Não, eu sei. Só que o problema não é o combate ao crime, é pegar esse abigeatário e enjaulá-lo. Porque não adianta fichá-lo, prender e solta, prende, solta, prende, solta. E aí não depende do Estado. Depende de uma lei feita pelos legisladores. E esse é o nosso problema. E agora, uns 10 dias em Caçapava, houve o roubo de 300 reses. Olha o número. 300 reses, diferentes produtores na mesma região. Aí estão presos. Esses ainda estão presos, já faz um monte de dias. Eu imagino uma pessoa ficar presa 10 dias. Eu nunca vi, parece uma eternidade. Aí ele contou quem são as pessoas, é o João, é o Pedro, é o Augusto. Sabe o que aconteceu? Nada. Bem, nós tivemos um criador na região de Bagé que foi obrigado a ir embora para o Uruguai, né? Tanto lhe roubavam, né? Sim, ali é um roubo oficial, é diferente, senador. Ali foram os invasores de terra que entraram lá, oficialmente, com autorização governamental. Sim. Né? Por mais irônico que seja, mas foi verdade. E ele foi produzir em outro lugar. Ali era crime famélico, disseram. A pessoa vai tomar vaca para comer? É. Mentira. Que coisa, hein? Então, temos que olhar a legislação, então, né? Então é uma coisa, assim, fantástica. E esses roubos se dão em grandes regiões de produtores, que são aqueles mais eficientes, que fazem pastagem para vender para o Sheffield, etc, etc. Quer dizer, que querem produzir. Essa também é uma das razões porque a agricultura entrou mais. Porque ninguém vai roubar um pé de soja. Fazer o quê com o pé de soja? Então, as pessoas estão saindo do campo. Estão saindo. É verdade, isso é interessante o pronunciamento desse, para a gente refletir e pensar em soluções, né? E é um homem que vive isso, porque é um produtor rural, né? Ele sente isso na carne. Então, e ele está perguntando aqui, o nosso telespectador, a questão do frango e dos suínos. Por que não tem mais aceitação, até em virtude do preço, que é mais barato, por que não se come mais frango e suíno aqui no Rio Grande do Sul? Se come bastante. E se exporta muito, se né? exporta muito. O Brasil, se eu não me engano, ainda é o maior exportador de Mas frango. o bovino o volume é muito maior, né? A carne mais consumida no mundo é a suína, né? Não, mas não no Brasil. Não aqui no Rio Grande do Sul. Sim. A suína aqui no Rio Grande do Sul? Não. Não, estou falando... mais consumida no mundo É o suíno. É o suíno. No mundo. Não, estou falando aqui no Rio Grande do Sul, aqui é o bovino. Mas aqui está na nossa cultura, né? Essa carne. Tanto que aqui é quase o único estado do Brasil que consome muita costela. O assado é uma coisa do gaúcho. Mas não é uma Bahia, etc, não é. Isso é uma coisa nossa. Tanto que às vezes falta costela, tem que importar costela. Essa é uma coisa regional. Nós comemos muita carne bovina, mas exportamos muito frango e suínos. Né? Carlos Frango é o primeiro exportador do mundo. E principalmente para o Oriente Médio. Né? E suíno eu também não sei, eu acho que também é o primeiro. Né? Se não me engano, o suíno é o terceiro. Né? Seria frango primeiro, os bovinos segundo e terceiro. E terceiro suíno. Terceiro suíno. Doutor Eusébio, claro que nós vivemos o estado combalido exatamente pela falta de recursos, né? As estradas deploráveis, né? Nós conseguimos ainda emergencialmente arrumar algumas estradas, mas aquela urgência que a gente precisava, especialmente para escoar a safra agrícola, nós não podemos mais conviver com o preço de transporte de Não Me Toque, vamos pegar até Rio Grande, sendo mais caro do que de Rio Grande até o Porto de Xangai. Isso é um absurdo, uma violência, entendermos isso. Mas acontece isso, né? Exatamente. Aí começa na questão das estradas, do preço do combustível. Aquela greve dos caminhoneiros não levou a nada, pelo contrário, o ritmo continua acelerado no aumento. A gasolina está R$5 praticamente. É um absurdo que isso aconteça. Como é que se resolve a situação dessa? Como é que isso bate no Estado que a gente nem diz que governa, administra carências, né? Esta que é a grande verdade. Então, por isso que nós buscamos firmar esse acordo
do regime de recuperação fiscal com a União Federal para permitir que nós tenhamos um alívio nos próximos 3 anos. Mas o senhor acredita que isso vai acontecer? Eu acredito que sim, que nós temos tenacidade. O povo gaúcho tem essa característica de lutar sempre e nós estamos empenhados em firmar esse acordo com a União Federal. Isso permitiria que por 3 anos o Estado deixasse de pagar as prestações da dívida, ficariam 11 bilhões aqui no Rio Grande do Sul, que permitiriam investimentos em saúde, educação, segurança, infraestrutura, que é o tema, Paulo Sérgio, que tu trazes, de rodovias. Acho que nós temos que investir mais em outras malhas, não só na rodoviária. Acho que temos que também buscar outros... Então aqui o cidadão que é uma BR, né, que vai para Pelotas, toda semana faz um vai e vem para Pelotas. O que é essa estrada de Pelotas, tio? Há quantos anos padecendo, sofrendo, quantas vidas já se perdeu numa estrada federal que, convenhamos, isso, em qualquer país desenvolvido, isso é uma coisa que resolve em 6 meses. Exato. Né? E aqui não, aqui a gente padece a vida inteira. E a adesão ao regime permitiria também que se buscasse novos financiamentos, como o senador Lazier Martins referiu. Neste governo não foi possível obter nenhum financiamento, porque o Estado ultrapassou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, as fontes de financiamento, de recursos, se esgotaram. A adesão ao regime permitiria essa recomposição, esse alívio financeiro, que o Estado respirasse e pudesse colocar a casa em ordem, né? Estamos trabalhando para isso, temos que vencer algumas etapas ainda, mas eu acredito que sim, que a sociedade... o povo gaúcho está compreendendo que há necessidade, que não há plano B. Tem coisas que não dá para entender nesse país. Aliás, onde se mexe no Brasil tem problemas, tem erros, tem equívocos, tem incompetência, tem incapacidade, tem corrupção. Olha o caso do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro que recebe royalties do petróleo, né? Que era para estar abastado. Aliás, o Rio de Janeiro resolve a situação mais fácil, né? Num momento mais grave do que o Rio Grande do Sul vai resolver, justamente pelos royalties. Mas é compreensível, senador, que no Rio de Janeiro se pague junto com o Acre a gasolina mais cara do Brasil? É possível uma coisa dessa? Como é que isso entra na cabeça da gente? 5,29, Rio de Janeiro e Acre. Mas e como é que entra na cabeça? O senhor consegue entender uma barbaridade dessa? É má administração, né? O Rio de Janeiro, tudo que é de ruim em termos de gestão está lá, né? Mas isso é federal. Isso é o incapaz. Tem o imposto do Estado. Mas óbvio que tem. Lá, não sei o quê. Mas óbvio que tem imposto do Estado. Né? Mas o petróleo está lá, isso que eu quero dizer. O petróleo está lá. Nós acabamos exportando petróleo, muitas vezes o petróleo volta refinado para o Brasil, o mesmo petróleo, e nós exportamos a gasolina a 1/3 do preço que vendemos no Brasil. Isso não dá para entender. O Brasil está precisando realmente de uma mexida total, forte, violenta, forte. Agora, com relação à rodovia 116, está confirmado agora de que o Exército vai fazer os módulos 1 e 2. Parabéns, o senhor esteve lá reunido com o comandante-general Mioto lá. Sim, aliás, o general Mioto é um entusiasta da participação do Exército nesses dois módulos que vai dar aqui na região. São 100 quilômetros, praticamente 100 quilômetros, os 2 módulos aqui na região de Barra do Ribeiro. E na 290 também, né? Por enquanto que eu sei, na 116. Bom, porque os 30 milhões já existem para esta obra. O general Mioto disse que só botava a mão na obra por mínimo de 50 milhões para até o fim do ano. E esses outros 20 milhões estão vindo por interferência do Marum e do ministro Marum e do Padilha, estariam vindo agora para recomeçar o trabalho agora no mês de outubro. Agora, depois fica faltando a continuação, né? Mas pouco a pouco, um dia nós chegamos lá. Mas pelo menos, por hora, 2 módulos, 100 quilômetros. 2 módulos, 100 quilômetros já vai... Já ajuda um pouco, né? Eu lhe faço uma pergunta, senador, que é difícil para um leigo como eu entender. Se tem uma estrada daqui ao Pantano Grande que teria autorizado já há algum tempo essa duplicação, que é 290. Aí tem um trecho, começou um trecho aqui, começou um trecho lá, começou um trecho aqui, e aí todos vão ficando pela metade, não termina nenhum, a estrada vira mato.
Por que não diga assim? Nós vamos fazer 5 quilômetros, 5. Eu não quero mais do que 5. E com abas de viaduto Tá me pronto. entendendo? Abas de viaduto. É uma coisa... Termina os 5 quilômetros. É que muitas vezes são empreiteiras diferentes que pegam cada módulo. Então, cada empreiteira ataca o módulo que ela ganhou na licitação. Aqui, nesses 2 módulos que agora estão parados, que o Exército vai pegar, a empreiteira faliu. Por isso está tudo parado. Então, normalmente acontece isso. São várias empreiteiras, aquelas que não recebem ou que vão mal, não cumprem, paralisam. E as outras que estão em outros módulos continuam. Aliás, essa lei de licitações do Luiz Roberto Andrade Ponte, nosso amigo, gosto muito do Luiz Roberto, já debati isso com ele, não estou dizendo aqui sem ele estar presente, já disse com ele presente no programa, esta lei das licitações induziu a corrupção. Total. Mas eu lhe induzi essa resposta. Porque quando tu vai fazer uma licitação da estrada, tu estabelece os lotes da estrada, aí o que faz o empresário corrupto? Ele compartilha o que vai ganhar. Combina. Nessa eu vou botar mais, tu bota menos. O mais que ele vai botar já é muito maior do que deveria ser. E aí na outra é do outro. Na outra é do outro, na outra é do outro, e assim vai. Porque se licitassem... E não sei como é que quebram. Se licitassem 5 quilômetros, não haveria essa chance. Primeiro 5, depois mais 5, depois mais 5. E aí o usuário, pelo menos, desafoga 5 quilômetros. A chegada da 290 em Porto Alegre, a vontade é de chorar. Ali em Eldorado do Sul, Sim. Que ainda não chegou na 116, quem vem. Ou quem vai é a mesma coisa, né? Com aquelas toras de madeira que são causadoras em truques sem guarda lateral, aquilo cai um toco daqueles. É mortal, né? É mortal. É mortal. Falta de fiscalização, né? Falta de barreira. Mas se fosse duplicada a estrada, não tem problema. E por isso que a gente diz que viver hoje é uma questão de sorte. Se tu andando nas estradas, não adianta nem a tua competência na direção, tu depende da competência do outro. Né? Quantas pessoas morrem assim por falta de qualidade nas estradas? É um absurdo. Olha, se nós falarmos aqui em estrada, se falarmos em segurança, se falarmos em educação, todos os setores, saúde, tudo tem problema grave. Né? Então, que precisa haver mudança, que aliás é a palavra de ordem que nós mais ouvimos hoje. Agora, vamos chegar a esse ponto? Esses candidatos que estão aí, as áreas executivas, vão mudar alguma coisa? Vamos ter mudanças no Poder Legislativo, onde também é muito importante mudar, porque... E o senhor acredita que vai mudar? Muito pouco. Vai mudar muito. Se mudar 25%, tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Mas o e ainda é capaz de mudar, é capaz até de mudar nos que não deveriam mudar. Pode escrever isso. Sim. Mas o Legislativo fez para eles, mentindo que não seria, né? Seria-se uma equidade. Olha, se o partido recebe o dinheiro, recebeu R$1 milhão, e ele partido, vai distribuir a verba dos seus candidatos, vai dar para quem? Para a cupinchada. Para quem manda no partido. Para a cupinchada, claro. Eu concordo. Eu fiz parte, briguei muito da comissão da mini-reforma, que acabou sendo uma excrescência. Entre outros fatores, tirou a contribuição das empresas para transferir para a contribuição da verba pública. E a verba pública, que não estava especificada na mini-reforma como deveria ser, numa artimanha de alguém que eu não preciso esconder aqui, fazer segredo, do senhor Romero Jucá, ele estabeleceu depois as condições. Ao se criar como forma de verba pública, o fundo eleitoral. E o fundo eleitoral veio e, em conversas de gabinete, os partidos resolveram. Vamos garantir quem já está, porque daqui para adiante recebe verbas quem tem maioria na Câmara Federal. Então, vamos contribuir com a verba que recebemos, R$1,5 milhão para quem já é deputado federal. E mais os 30% para as mulheres, que está criando problema em vários partidos. E aí o que sobrar, uma pontinha, alguma coisinha, dá para os novos. Então, o que acontece atualmente, quem já é deputado federal, isso no Brasil inteiro, recebe para sua campanha R$1,5 milhão. E quem não é deputado federal ganha 20, 30, 40 mil. Não, isso é uma brincadeira. E o pior, não perguntar à população se a população quer pagar a candidatura de um ou outro. Mas, porque aquilo é o dinheiro público. Claro. Então, o dinheiro público determinado para reeleger o João da Silva.
Mas eu não quero pagar esse dinheiro. E tem uma criação de um novo imposto. Por telefone, todo mundo oferece o melhor investimento para o seu dinheiro. E na vida real? Na vida real, a nossa instituição financeira quer que os seus investimentos se multipliquem e que a sua região se desenvolva. É assim que as coisas funcionam no cooperativismo. Investindo aqui, todo mundo prospera e vence. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Eu gosto muito dessa expressão do Unicred, transformar o futuro. É que nós não aprendemos a transformar o futuro. E agora nós vamos ao quadro de saúde com o nosso mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Gilberto Schwartzman. Muito, parabéns, doutor. O senhor já sabe, né? Meu amigo e benfeitor. Sabe que um familiar meu depois faleceu, né? Sim. 13 anos. O nosso Lupe Martins. Sobreviveu graças ao belo trabalho do Gilberto Schwartzman. Pois é, e ele é o nosso titular do Clínicas e do Ernesto Ornelis em Oncologia. E presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Exato. Pois vamos a ele, então, chamado pelo senador Lazia Martins. Vai ao ar o doutor Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Pois o paciente com câncer deve confiar na ciência. Há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo aos senhores. Por décadas, buscaram-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército de combate contra o câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se esse sistema foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação do nosso sistema de defesa contra o câncer. Há várias pesquisas em andamento e novos medicamentos que fazem despertar o nosso sistema de defesa. Incrível, não? Discuta esse assunto com seu médico. Obrigado, Gilberto. Boa noite, parabéns por estar debatendo assuntos importantíssimos, como é o caso do agro. Mas diga ao doutor Eusébio que das 3 delegacias especializadas em abigeato, a de Camaquã está somente no papel. Genésio Moraes, presidente do Sindicato Rural de TAPS. Elas estão sendo implantadas. Sim, tem 2 implantadas já. Exatamente. Que é a de Bagé. Uma Bagé. uma Santana do Livramento. Não, Santana não está pronta. A de Santana seria em Rosário, que agora vai para Santana. Sim. E a outra que está implantada é de Santiago. Santiago, certo. Queria falar também sobre a Lei 8.666 do Luiz Roberto Vai defender Ponte. o Ponte aqui. Vou defender o nosso amigo Ponte. É uma lei que veio Meu presidente da Sociedade de Engenharia. É uma lei que veio para moralizar. Nós tínhamos muitos problemas com licitações do Brasil e essa lei ela tem um viés bastante moralizador. Ela é bem detalhada. Só se fosse num país... O problema são os gestores, o problema muitas vezes ocorre porque não há fiscalização. É uma lei devida, americana, vamos dizer assim. Mas ela prevê mecanismos de controle, ela prevê mecanismos de viabilizar a participação de todos os que demonstram que têm condições de executar um determinado serviço, uma determinada obra. Ela prevê projeto básico, orçamentação. Claro que ela requer alguns aperfeiçoamentos, ela já tem 25 anos, não é? Mas eu penso que essa lei também não pode ser demonizada. Ela tem os seus méritos. Eu demonizo. Ela tem boa intenção. Mas às vezes a boa intenção, onde coloca o homem... De boa intenção, o inferno está cheio. Onde coloca o homem e muito homem, a tendência é a corrupção. E maus homens. Com homens maus. A tendência é muita gente. Você como na universidade, quando o pessoal não quer resolver um problema, que é a regra, pelo menos atualmente, vamos criar uma comissão. A primeira coisa que eu faço é sair embora. Exatamente. Aí todos ficam bravos comigo. Os ingleses que dizem. Ou eu decido, sozinho. Mas por que sozinho? Não, porque aí a responsabilidade será minha. E vocês me tiram fora daqui a 3 dias, não tem problema nenhum. Agora, criar a comissão, primeiro cada um dia pode na terça, outro na 8ª, não sei o que, não sei o que. A primeira comissão é 45 dias para reunir. E aí nada funciona. Os ingleses que dizem, né? Os ingleses reuniram, fizeram a comissão, fecharam na sala,
para montar um cavalo. Sabe o que saiu dali? Um camelo. Ouviram todo mundo, saiu um camelo dali, não saiu um cavalo. É assim. E existe aquela brincadeira, né? Não quer resolver um assunto, cria uma comissão. Cria uma né? comissão. Mas é uma brincadeira, porque não é bem assim. Sempre se extraem também ideias muito importantes de uma comissão, mas ela tem que funcionar. O presidente da comissão tem que saber conduzir, levar adiante, marcar as reuniões e chamar o pessoal ao compromisso, né? Esse problema nós enfrentamos também no parlamento, no Senado em particular, que é onde, afinal, eu convivo. Quando tem um projeto que nós nos empenhamos, ele está indo bem, mas tem alguém que diverge e que percebe que vai perder, que aquele projeto do qual ele discorda vai ter maioria, ele pede uma questão de ordem e tal, e pede que se encaminhe para estudo também para uma determinada comissão. Vai para a comissão de Constituição e Justiça. Desenvolvimento regional, ou da Comissão de Assuntos Econômicos, ou da Ciência e Tecnologia, porque normalmente todos têm que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Justiça, da qual eu sou integrante. Então é a mesma coisa. Não quer deixar, manda para aquela comissão. E aí vai para as calendas. Esse é o problema. Esse é o problema. E as pessoas não querem brigar, porque estão ali, vão se encontrar depois em outros momentos, e assim vai ficando, e a população fica sem nada. O que eu acho incrível, né? Por exemplo, ali eu cobrei do prefeito, que um dia me disseram que era assunto dele, né? Fizeram a ligação da 448, tobogã, porque obra no Brasil não se recebe obra, se inaugura obra. Aí então vem aquele staff governamental, inaugura a obra e tal, e ela não é recebida. Depois vai ver esse tobogã que virou a 448. Mas fizeram ligação com esteio, que sai na lateral do parque, que seria uma maravilha. Então está tudo pronto, a cabeceira esquerda do viaduto está pronto e a da direita não está pronto. Então tem aquele negócio, vai até até o final do viaduto, para baixo um peral. Aí eu perguntei para o prefeito, mas prefeito, me disseram que é a prefeitura que tem que terminar ali. Não, é do governo federal. Mas e por que não tem uma pressão em Brasília para terminar? Só falta isso. Bom, isso aí, para eles em Brasília, é impossível. É um investimento de 1,5 milhão que está precisando ali para terminar a cabeceira. É uma vergonha isso. Deixa eu lhe dar uma notícia. Isso há anos, né, tá assim? Uma notícia com primazia aqui no seu programa. Você aceita? Claro, pô. O senhor é fonte da informação. Viveu a fonte da informação. Cansou de dizer isso. Rádio Gaúcha, a fonte da informação. É um certo exagero dele. Não sei, não vou entrar em discussão. Há 2 semanas, nós tivemos as conclusões de uma comissão mista, reunindo deputados federais e senadores, para discutir e, por fim, aprovar a distribuição de verba do Fundo de Garantia também para os hospitais filantrópicos e santas casas. O Fundo de Garantia foi criado para habitação popular, para saneamento, né, e para aprimoramento urbanístico. Mas sobrava alguma coisinha. Então o presidente da República mandou uma emenda para que se mandasse 5% para os hospitais filantrópicos. E nós votamos, fui até o relator da matéria, 5% significa 4 bilhões de reais por ano. E aí fomos, o plenário lá estava repleto de presidentes de santas casas e hospitais filantrópicos. Votamos, aprovamos, já está valendo. Como é medida provisória, ainda o parlamento vai ter que votar. Mas enquanto não vota, está valendo. Bom, e aí, como votamos, aí fomos ao presidente da República comunicar a ele. Foi toda a nossa comissão. Fomos recebidos lá no gabinete dele. E ele, olha, vocês me trazem aqui a melhor notícia do dia, porque estão à míngua as santas casas, os hospitais filantrópicos, todos eles fechando, muita gente na emergência, nos corredores, nas macas, aquilo que todo mundo sabe. E tá, muito bem. Aí na saída do presidente, estão dizendo lá no Rio Grande do Sul, que agora aqui é a notícia que eu vou ler, que o senhor vai a Porto Alegre inaugurar a Ponte do Guaíba. É verdade? Vou lá. Vou em dezembro. Nós terminamos a Ponte do Guaíba até dezembro. Eu disse, olha, mas eu lhe dizer uma coisa, cara. Tem muita coisa por fazer ainda. Não, mas não tem problema, estamos acelerando. Pode dizer lá para o seu pessoal, em dezembro eu estou em Porto Alegre para inaugurar a segunda ponte do Guaíba.
Então, eu não tinha... É uma grande notícia. Essa né? notícia... Quantos anos nós estamos esperando? Acho que Se desde- vai conseguir, não sei. Eu confesso que eu olho com alguma desconfiança. Então tem que Não, mas está trazer- acelerado. Tem que Muita- trazer empresas de operários chineses para cá. Tem que ser ritmo Empresas chinês. de operários chineses. Não, do Mas está contrário, acelerado, o ritmo está muito Está acelerado. acelerado. Eu passo ali toda semana. Falta muita coisa, muita cabeceira. E tem 300 famílias, que é o que dizem, que está com dificuldade de realocá-las ou coisa parecida. Então, vai levantar alguém lá dizendo, olha, essa família aqui não pode sair daqui, a não ser que vá para a Rua Santo Inácio. Para onde? Para a Rua Santo Inácio ou Barão do Santo Ângelo. Tem lugar lá? Eu não sei. Não, porque não é possível. Eles querem ir para onde? Vão dar casa, etc, etc. Mas de repente, não, só se for para Santo Eu Inácio. estou desconfiado que eles vão fazer o seguinte: eles vão evitar, por enquanto, pela dificuldade, a retirada das famílias e fazer um desvio para juntar já com a 116. Você emenda ali antes. É. E daí sabe quando é que vai sair o resto? É o que eu acho. Porque nós estamos hoje é o dia 25 de setembro, outubro, novembro, tem 3 meses. Exatamente. 3 meses para encerrar tudo. Não tem como. Como é que está o clima de fim de festa lá em Brasília, no Palácio? Não do sei, Planalto? não vi nada. Está funcionando? O cafezinho está quente? Eu não tomo cafezinho, mas vi muito silêncio lá. É muito silêncio, né? Achei silencioso também. Pouca gente As por lá. últimas vezes que andei por lá, achei... Paulo Sérgio, por que não formar a bancada dos estados endividados? Significaria mais de 200 deputados, não sei quantos senadores, mas não fazem porque vivem recebendo merenda do governo central para abastecer seus currais eleitorais. Pergunte aos senadores se não é verdade isso. Jorge do Carmo de Tapes. Eu acho que, em parte, pode ser verdade. Os 3 maiores devedores do Brasil são, pela ordem, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Olha, tem muito deputado daí reunido. Eu acho que dá uns 130, mais ou menos. Mas, o que adianta? A União não tem dinheiro, não tem recursos para socorrer. Só esse ano o déficit da União é de 139 bilhões, que o doutor Russo me confirma, 139 bilhões é a verba que não foi alcançada para pagar os compromissos. Então, de onde o governo vai tirar dinheiro para socorrer? É um drama, né? Sempre boa a participação do Dr. Luiz Pereira Lima, trazendo fatos contundentes, com firmeza e argumentos, calou a mesa falando sobre bidiato. Amo o Dr. Pereira Lima. Não vou dar o nome da moça aqui, porque não sei se é casada, daqui a pouco é casada, pode dar problema contigo. Ela deve ser criadora também, né? Pode ser, pode ser. Me permita, essa do abigeato, a gente teve uma boa evolução no atual, com o combate. Eu estou mais de 30 anos no agronegócio e eles foram tirados da zona de conforto nesses últimos 2 anos. É verdade isso. Nós fizemos um fórum lá na Rede Pampa, lá na Expo Inter, e a constatação foi essa. O próprio Gedeão disse que, olha, acabou as reclamações da Frasul. Eu estou surpreso com o que o doutor Luiz Pereira Lima está dizendo. Estou afirmando isso. Agora, só um pouquinho, com a referência à carne suína aqui, ó. A bem da verdade, Geraldo Malma está dizendo: a carne suína não está sendo importada como era. A Rússia, a maior importadora, suspendeu a importação. Os produtores estão em dificuldade. O Geraldo Malma está dizendo isso. Mas não aqui. vale nada o porco. Em relação à carne bovina, não vende mais porque das 3 carnes ela é a mais cara. Então, por isso não vende mais. A população não tem dinheiro, então consome menos e sobra mercadoria no mercado. Por isso que eu posso assim dizer, para a população saber assim, há 3 anos o quilo do boi vivo era 5,70 a R$6. Está aqui um comprador que sabe bem que eu estou mentindo ou não. Não era isso aí? Vocês sabem quanto está hoje? R$4,50. Eu quero saber se... Quanto está o quilo? 4,5. 4,5. É mais barato que 1 litro de gasolina? Sim. Que tu queima num... Isso. Que tu queima em 5 quilômetros, tu terminou a tua gasolina. É mais barato que quilo de carne, não vale nada. Mas que Agora, bárbaro, se no açougue o preço é alto... Olha a comparação. Se no açougue o preço é alto... Tu anda 5 quilômetros, queimou muita 5 gente reais. nesse meio aí ganhando fortunas. Fortunas. Era 5,70, isso dá 20% a menos, veio para 4,50. Eu quero saber se a carne, na mesa dos senhores, baixou 20%. Fora a inflação. Não estou contando a inflação do período. Ela baixou no valor absoluto. Ou seja, ela baixou mais ainda.
Doutor Luiz Pereira Lima, e com a carne argentina sempre tão negociada com os europeus, acontece a mesma coisa? Não, mas é uma incompetência nossa aqui. É nossa. Porque o brasileiro tem esse problema que foi dito aqui há pouco, das licitações, etc. Aí chega lá, a Rússia faz o embargo, porque disseram assim, vem aqui 300 quilos de picanha. Eu estou dando números assim. Chega lá, não é picanha. Tem outro colchão junto. Sim. Ele não está vendendo. Não é verdade? É exato. Esse é um problema nosso. Cultural. Ele quer ganhar mentindo para o outro. Boa tarde, bancada inteligente. Sempre votei no senador Lazier Martins, pois voto na pessoa e não no partido. Ela faz uma pergunta aqui, a Isabel, que eu não posso fazer porque estamos em período eleitoral. Obrigado, Isabel. Então, infelizmente, não posso. Eu não sou candidato? Não, mas não é uma pergunta sobre governo aqui, que eu, infelizmente, não dá, porque nós estamos com a égide da lei da mordaça e da censura. Boa tarde, sou Lázaro. Como tem gente mandando de tapes e-mails aqui, o que o doutor falou sobre objeto tem todo sentido de realidade. Aqui na região, roubaram o gado de caminhão. Toda semana em redes sociais tem notícias de mais roubos. Um pecuarista de 300 ovelhas, das 300 ovelhas que tinha, ficou com 8. Lamentável. Carne de cordeiro e bovina da Coqueiro não tem erro. É a melhor do mundo. Olha, está dizendo aqui o nosso amigo de Tapes, o Lázaro de Tapes. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito, então, ao Luiz Pereira e ao Luiz Roberto. Os senhores, então, são a favor do armamento nas fazendas? Mas evidente. Seria uma maneira de proteger. Evidente. Mas já pode ter armamento. Não. Mas pode ter, por que não? Vai lá, vai lá na Polícia Federal, pede o registro da arma. Porque e pode ter, eu tenho na minha casa. Eu tenho arma no registro. Armados vai complicar. Veja o seguinte, quem é que vai chegar numa propriedade rural? Tem uma corrente na propriedade rural. Porque de repente tem uma corrente. Chegou um automóvel perto da casa principal, onde estão as pessoas todas, o que esse automóvel está fazendo lá às 2 da manhã? Aí vão dizer assim, não, o senhor é muito agressivo. Vamos deixar o ponto final, doutor Luiz Pereira Lima, vamos. Venha provar as delícias do Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Tower, na Borges de Medeiros. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe, com antepastos, saladas e muitos pratos especiais criados por ele. O Bistrô Varietá é o espaço perfeito para almoços e reuniões. Fica aberto de segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30 e das 19 às 23h. No almoço você pode escolher entre o buffet e o serviço à la carte. E no jantar somente à la carte. Você ainda conta com o conforto e a segurança de um estacionamento com manobrista. E o preço R$10. Em qualquer lugar tu paga 25, 30. R$10. Na Bistrô Varietá, no Hotel Blue Tree Towers, na Borges 3120, no térreo. E nós vamos agora ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Eu tinha lhe garantido a palavra aí, doutor Luiz Pereira Lima, para o seu ponto final. Eu vou mudar um pouquinho só o assunto aqui do objeto, porque eu emocionalmente fico muito mal, porque prejuízo. Apenas que nós estamos vendo uma autorização oficial para mentir nas propagandas eleitorais dos diferentes partidos. Parece que é oficial, porque depois não vai cumprir nada e sabe que não pode cumprir, sabe que não tem como cumprir. Só que este grito que está sendo dado é um grito que vai pegar quem? A população menos educada, que acredita numa mentira futura. Porque o educado sabe que aquilo é impossível. Então presta atenção, a população, para que possa mensurar a quantidade de inverdades que são ditas. Vou te dar aqui os chás sanitas lá do nosso grupo, do nosso grupo de Médio de Faro, do Luiz, do nosso querido amigo, né, de tantos caminhos e tantas jornadas, Júlio Motim. Os Júlios, né? O pai e o filho. Então, tu vai levar aqui... Tem 2 cor-de-rosa aqui, que é flores e frutas. Tem o chá verde... Esse serve pra mim. Tem o chá verde, mas tem um verde-oliva aqui pra ti também, que é um mix para chimarrão também. E um adoçante especial lá pra ti. Tá bom, chegou. Pelotas. Vamos ao Luiz Roberto Saffold, esse é o ponto final. O senador falou
a questão da geração de empregos, né? Eu acho que não tem programa social melhor do que o emprego. E nós não podemos falar em política, como o Sérgio falou, mas a gente vive ela, respira ela, e se empresas pequenas como as nossas hoje estão vivas, foram por decisões políticas acertadas. Nós só sobrevivemos nesse mundo da pecuária, da carne, porque hoje nós temos um programa chamado Agregar, que possibilita, né, a gente ter uma competitividade com as grandes indústrias, e a questão da equalização do PIS e COFINS, que se não fosse isso, a nossa empresa não teria chegado aos 30 anos, né, que quer ainda chegar aos 50, aos 60, ou a terceira, a quarta geração, assim como o Silva hoje está na terceira geração. Então, a gente deve pensar muito bem agora no dia 7. Maravilha. Vai levar o teu jeton, então, viu? Quando eu dou jeton, porque a participação foi excelente aqui, senão não leva jeton, né? O teu aqui não tem rosa aqui, mas tem um momento fit, tem um laranja com especiarias, erva doce e quentão. Tu podes encontrar na Rede Zafari, né? E também na Panvel. Na Panvel. O Sani, é lá de Pelotas, o Sani, sabia? Vocês dois são pelotenses? Ah, o Luizinho é pelotense, sabia? Não sabia. É olhar e ver. Aí, ó. Obrigado. É a Sani está desde 1961. Seu Doca Motim também usa as carnes qualquer. Ah, também usa o Doca Motim. Doutor Eusébio Ruschel, nosso procurador-geral do Estado. Eu quero cumprimentar os meus colegas de bancada, a ti, Paulo Sérgio, dizer que foi uma satisfação ter retornado ao teu programa, cumprimentar os telespectadores. E eu gostaria de deixar uma mensagem de crença, de otimismo no futuro do Rio Grande do Sul e dizer que pela minha instituição, que eu represento aqui, a Procuradoria-Geral do Estado, um trabalho sério e comprometido com a recuperação das finanças do nosso Estado vem sendo realizado com muito afinco e com muita dedicação. Então, seu jeton está aqui. Tão boa foi a sua participação, tá vendo? Muito obrigado. Sanitas. Boa tarde. Tem mais, olha, 344 WhatsApps, eu nem olhei os e-mails aqui. Como que a rodovia que liga Juí a Rio Grande, por onde passa 60% da produção gaúcha, ainda não está duplicada? Acho que os nossos políticos não têm interesse nisso. Ou tem outros interesses, Fernando de Juí. Senador Lazier Martins. Questão de gestão, de políticas públicas. Mas, o Paulo Sérgio, na minha avaliação, o ponto alto do seu programa de hoje, e por isso transformo no meu ponto final, foi a verdadeira denúncia que o doutor Luiz Pereira Lima trouxe para cá com relação ao alarmante abigeato que acontece no Rio Grande do Sul. Isso é muito grave, isso afeta a economia do Estado, afeta a empregabilidade no campo e estimula com isso o êxodo rural, que é um dos problemas que nós temos. E isso traz para a discussão, mais uma vez, também a questão do armamento naqueles que vivem no campo, que nós precisamos tomar alguma providência. Eu fico pensando aqui, doutor Luiz, eu gostaria de receber sugestões suas, para quem sabe a gente transformar num projeto de lei para enfrentar, porque é um caso que vem sendo pouco focalizado, há um certo desprezo por essas questões do campo, e eu sou integrante da Comissão de Agricultura do Senado, para nós voltar a discutir. É muito grave isso está trazendo enormes prejuízos e a candência com o que o senhor falou aqui hoje mostra muito bem o seu prejuízo, a sua desconformidade e sabe-se lá quantas pessoas que hoje produzem no campo não estão sendo desestimuladas a não continuar. Eu acho que esse foi um dos vários méritos do seu programa, que sempre é cheio de méritos. Mérito pela presença dos senhores aqui. Aqui está o seu... Temos chá aqui para o resto, para esse ano e o ano todo. Não, isso aqui vai rápido. Depois vai no Zafari, na Panvel, comprar. Está certo. Aqui tem jeton, né? Hoje à tarde veio a notícia que o Rio Grande do Sul perdeu um investimento de 4 milhões em melhoria de energia elétrica, Lindomar, de Portão. E isso diz respeito a um projeto que foi, digamos assim, gestado no governo federal, capitaneado pela Eletrosul, e se refere às redes de transmissão de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Era uma parceria feita com a Shanghai Electric, da China. O Estado do Rio Grande do Sul adotou todas as iniciativas e providências que lhe cabia. A desistência foi dos chineses. O próprio embaixador da China no Brasil, ele, vamos dizer assim, que endossava
a realização desse negócio. Mas os chineses são um pouco desconfiados e desistiram. Agora a Eletrosul vai ter que tratar de estabelecer outras parcerias para que nós possamos Aniversaria hoje o Marlon Santos, presidente da Assembleia Legislativa, de Cachoeira para o Mundo, a Dulce Zafari, um grande abraço, Dulce Zafari, Sandro Hoffman, Maria Gorete Pereira, esposa do nosso Roberto Bandeira Pereira, né, nosso ex-procurador-geral, o Donaldo Schiller, nosso grande literato, faz tempo que não falo o meu ex-futuro presidente da República. Ex-futuro presidente? Não leu o nome dele aqui. O Ronaldo Caiado? Meu futuro presidente. O Jacques vai ganhar frouxo lá, né? Governador de Jacques Bacalchuk, Paulo Antônio Velhinho, o Regis Conte, também de aniversário hoje, Frederico Alvarez, entre tantos. A Maria Luísa Calef Pons, a Marta Becker e o filho do Mandelli, né? O Giancarlo Mandelli. Um grande abraço a todos, entre tantos aniversariantes aí. Estamos, assim, doutor Eusébio, agradecendo a sua presença no encerramento do Papo Debate, senador Lazinha Martins, nosso querido amigo, parabéns de novo pelo prêmio recebido lá, merecido mesmo pelo seu empreendimento aí em prol do desenvolvimento do nosso Estado. O nosso Luiz Roberto Salvo e o nosso outro Luiz Pereira Lima. Polêmico como sempre. Aniversariantes, tem um tio-avô meu hoje, seu Rubens Prates, está completando 101. O Rubens Prates? Rubens Prates, e está comendo uma palitinha de cordeiro. Beleza, e não me convidou, tia, por favor. O Vasco Costa... 5 para ele? O Vasco Costa Gama sempre me convida para as palitinhas dele lá, que é espetacular. Muito obrigado, fica agora com as principais notícias do dia da sua região, com nossos apresentadores locais. E aqui vem a sua colega não é de partido, é de clube, a Vera Armando, que é cônsul do Esporte Clube Internacional. Foi minha colega de Jornal do Almoço há muito tempo. Também. Grande Verinha. Fique então com o Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.